que eu vou iniciar a gravação. É aqui, né? Vou iniciar. Hã? Olá, bom dia a todos, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Por uma infelicidade, tivemos essa pandemia, e aí tivemos que se utilizar de outros recursos aí para facilitar a nossa aula, perfeito? Eu lembro que na última aula que tivemos, nós estávamos conversando sobre princípios do direito falimentar. Então, é daqui, de princípios para frente, que a gente vai iniciar. Vou disponibilizar depois, vou compartilhar o material com vocês, e a gente tem dois assuntos para tratar. O primeiro deles é referente aos trabalhos. Os trabalhos, graças a Deus, a gente conseguiu entregar, nos antecipamos a isso. Eu já fiz todos os lançamentos para vocês. Então, se vocês acessarem o portal, já está tudo lá. Em relação às aulas, como eu tinha dito anteriormente, vou efetivamente compartilhar o material, muito embora a disciplina de vocês seja uma AMI, né? Aula modelo institucional, vocês tenham material lá para vocês à disposição, e que, por sinal, é muito bom. Então, peço a gentileza, não deixem de acessar o AVA, não deixem de estudar por lá. Tudo bem? Em relação ao estágio, eu vou ter uma reunião hoje com o professor Luiz, a gente vai conversar como é que será a dinâmica aí do estágio, das peças, para a gente também facilitar aí a entrega do estágio. Relacionado aqui ao desenvolvimento da aula, quem tiver dúvida, perfeito, anota a dúvida, para a hora que eu abrir para a pergunta, a gente efetivamente poder dirimir qualquer dúvida a respeito do tema. Tudo bem? Essa aula está sendo gravada, depois ela será publicada lá no portal de vocês. É a primeira vez que eu estou usando o Teams, então estou me familiarizando com ele, não tenho muito conhecimento, perfeito? Mas até agora está indo bem, estou entendendo como é que fez, como é que funciona, né, as funcionalidades dele. Fiz alguns testes no final de semana e consegui aí me inteirar bem do assunto. Eu acho que está indo bem, perfeito. Em relacionado às provas, a gente vai ter que esperar aí um posicionamento da instituição para ver quando será determinada a data das provas. Então, agora a gente vai, um dia por cada vez, aprimorando e vendo como é que a gente pode facilitar o trabalho de todos. Tudo bem? Vamos entrar na aula. A gente tinha falado, né, de princípios do direito falimentar. E dissemos o seguinte, né? Sempre inicio minhas aulas falando de princípios, seja de direito do trabalho, seja qual disciplina for. Sempre inicio falando de princípios, porque princípio é viga mestra do direito, é por ele que a gente tem que seguir, é o norte que dá para qualquer disciplina jurídica. Eu sempre entendo que, entendendo princípios, o restante fica muito mais fácil, né? A diretriz da disciplina fica muito mais fácil. Porque só ficar na norma, ia pedir para vocês lerem lá 11.101 de 2005, que trata da recuperação judicial e falência. Lá tem tudo, é simples, bastaria ler a letra da lei, né? Fazer a literalidade da lei e entender isso. Mas não é só isso, a gente precisa entender os princípios que regem a disciplina, para que a gente tenha um norte a respeito dela bem melhor. Perfeito? Então, a última aula a gente finalizou princípios, e um dos princípios mais relevantes aí da recuperação judicial e falência é efetivamente o princípio da preservação da empresa. Antes, né, com a Lei 7661 de 45,
que tratava de concordata, né, falência em concordata, bastava ter a impontualidade, a gente já efetivamente poderia predir aí a falência das empresas. Hoje já é mais difícil, a gente tem que efetivamente preservar as empresas, né? A 11.101 trata disso, né? O principal princípio é o da preservação da empresa. Nessa linha de preservação da empresa, a gente tem que demonstrar, né, antes de chegar na falência, que vem anteceder a recuperação judicial. E como eu já havia dito, falar aí da viabilidade econômica da empresa. Então, esta palavra, viabilidade econômica, ela tem que estar bem forte, né, nas nossas mentes, porque é ela que vai fazer com que a nossa petição inicial de recuperação judicial, que é o passo antecedente da falência, é essa prova que nós teremos que fazer em juízo, que a empresa efetivamente tem viabilidade econômica. E como fazer isso? Passando todo o histórico da empresa, né? Efetivamente, todo o histórico dela. Quanto tempo tem de mercado, se essa crise é uma crise sazonal ou não. Imaginem vocês que a gente tinha conversado na última aula, eu tinha pincelado, né, a respeito do coronavírus. A grande discussão que tem, inclusive atualmente, se a gente vai se ater à parte da saúde ou à parte da economia. Tem essa discussão, né? Não é à toa que nosso presidente ele está indo pelo lado econômico das empresas, né? Diz que terá mais falido do que adoecidos, perfeito? E tem outra parte que vai para a parte da saúde, dizendo que é melhor ter uma população adoecida melhor não ter uma população adoecida do que falidos. Então, a gente tem essa controvérsia aí a ser discutida pelo Poder Judiciário. Agora, vocês imaginem aí o impacto desse coronavírus que vai dar aí na economia. Isso não há como fugir, tá? Então, a nossa disciplina, nesse momento, efetivamente terá uma relevância simplesmente enorme. Com certeza, isso assim, sem sombra de dúvidas, teremos inúmeros processos de recuperação judicial. Voltando à viabilidade econômica, essa é a prova que teremos que fazer em juízo, que a empresa tem viabilidade econômica, porém, por um momento sazonal, em decorrência aí de uma pandemia, ela está passando por um problema financeiro. Aí vocês imaginem, problema com fornecedores, com bancos, clientes e assim vai, quanto a gente efetivamente vai ter que discutir, ter que demonstrar isso em juízo. Pô, até 2, 3 meses atrás, estava tudo indo muito bem, a nossa economia estava até positiva, podemos dizer assim, agora estamos parados, né? Isso é parado mundialmente, grandes empresas multinacionais e assim vai. Então, seria uma forma de a gente pedir recuperação judicial, alegando viabilidade, princípio da preservação da empresa, alegando que a empresa tem viabilidade econômica? Com certeza, né? É o mundo inteiro que está assim. É o mundo inteiro que está assim. Então, nessa linha, né, de ideologia jurídica, para a gente entender todo esse contexto, com certeza teremos inúmeros pedidos de recuperação judicial, vamos ter que fazer a prova da viabilidade econômica, né? Em decorrência de uma pandemia, não nos resta outra alternativa a não ser bater as portas aí do Poder Judiciário, pedindo efetivamente essa tutela, né? Para que a empresa não venha à quebra. E olha que está difícil se falar que não, nas últimas semanas aí, muitas empresas bateram aqui nas portas do meu escritório, já pensando na recuperação judicial, sob a alegação que ela não consegue suportar, tipo, 2, 3 semanas, né? O fluxo de caixa parou, assim, repentinamente. Sexta-feira mesmo, uma empresa mandou 800 pessoas embora.
800, é muita gente, né? Ela falou, eu recebo e pago, não tem condições de manter uma folha de 800 funcionários. Tenho que reduzir isso pela metade. E se efetivamente isso perdurar, só me resta a recuperação judicial para ver se eu consigo sair desse momento de crise. Perfeito? Então, voltando ao objeto, né, da recuperação judicial, sempre demonstrando viabilidade econômica e princípio da preservação da empresa. Entendeu esses dois? A gente já tem aí o objeto da nossa petição inicial. Perfeito? A lei que rege a recuperação judicial, né? Recuperação judicial e falência, a gente já comentou, é 11.101. O seu artigo 1º, ela vem definindo. Vou ler o artigo 1º. Esta lei disciplina a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, doravante referidos simplesmente como devedor. Então, ele pega o empresário e a sociedade empresária, e a própria lei, no seu artigo 1º, define que eles são devedores. Então, basta a gente ter alguém, né, que seja devedor, que você já pode efetivamente pedir uma recuperação judicial. Para a lei, ela já define essas pessoas como devedores. Perfeito? Nessa linha, a gente tem que tratar de quem são os sujeitos, né? Quem pode pedir a recuperação judicial? A lei disciplina quem? Quem pode ser, né, o sujeito ativo de uma recuperação judicial? Quem são essas pessoas? Atualmente, quem são essas pessoas? O empresário individual e a sociedade empresária, ou seja, aqueles que exercem atividade economicamente organizada para a produção de bens e serviços. Estão sujeitos ao Instituto da Falência e da Recuperação Judicial e Extrajudicial. Essa linha de definição de empresário vem no artigo 966 do Código Civil. Então, para a gente definir quem é empresário, a gente tem que se reportar ao artigo 966 do Código Civil, direito de empresa. Ele abre o título, né, de direito de empresa. E aí ele vem falando quem é considerado empresário. Considera-se empresário, artigo 966, aquele que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. Então, a gente tem, quando se fala de direito falimentar, tendo em vista, a gente está falando de sujeito, né, quem pode requerer recuperação judicial, a gente está falando do empresário e da sociedade empresária. Sociedade empresária nada mais é do que um conjunto de empresários. Então, a gente tem que definir, primeiro, essa pessoa é empresária, ela exerce uma atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e serviços. Temos que sempre nos reportar ao artigo 966 para termos a ideia que essas pessoas podem ser sujeitos, né, para poder pleitear em juízo a recuperação judicial. As sociedades civis, elas deixaram de existir aí com o Código Civil de 2002. Outro detalhe, as sociedades, essa é de extrema relevância, as sociedades de economia mista não estão sujeitas à falência, mas seus bens são penhoráveis e executáveis, ok? A pessoa jurídica que a controla responde subsidiariamente por suas obrigações. Então, já vimos que sujeito ativo, né, é o empresário e a sociedade empresária, perfeito? Já vimos que sociedades de economia mista não estão sujeitas à falência, isso é disposição legal, inclusive, mas não significa dizer que elas não estão sujeitas à recuperação judicial e falências, elas não podem ser executadas e ter seus bens penhorados. Aí segue o rito comum, execução, que a gente tem aí no Código de Processo Civil. Então, falamos da viabilidade econômica, falamos do princípio da preservação da empresa, falamos do sujeito ativo, que são os empresários e a sociedade empresária, e aonde postular, né, essa recuperação judicial
e essa falência? Aonde pleitear? Perfeito? Que local? Quem é o juízo competente, né, para conhecer desse nosso pedido de recuperação judicial? É competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência, o juízo do local do principal estabelecimento do devedor. Isso está capitulado lá no artigo 3º da Lei 11.101 de 2005. Isso é de extrema relevância para nós, hein? Advogado que não sabe competência, não sabe para onde endereçar a sua petição inicial, é uma grande problemática. Então, nós já temos aí o local, né? O principal estabelecimento do devedor, tido como devedor empresário ou sociedade empresária. Fundamento legal para esta competência. Artigo 3º da Lei 11.101 de 2005. O estabelecimento principal não deve ser entendido como aquele declarado no contrato social, mas onde o empresário realmente mantém a sede administrativa da atividade empresarial. Se o principal estabelecimento estiver localizado no exterior, será competente o juízo na comarca na qual esteja operando a filial brasileira. Então, a gente precisa saber onde é a sede administrativa, perfeito, do empresário ou da sociedade empresária. Esse sim é considerado o principal estabelecimento, e não aquele que a gente declara, perfeito, no contrato social. Muitas das vezes tem muita empresa que coloca uma outra localidade, diferente da onde ela exerce a sua atividade, apenas com o intuito de redução de tributos e assim vai, né? Mas da onde emana todas as ordens? Quem é o mentor de toda essa parte? Qual é o estabelecimento mentor de toda essa parte administrativa da empresa? Da onde advém tudo isso? Esse daí tem que ser considerado o principal estabelecimento do devedor. Então, a gente vê efetivamente onde ele exerce a maior parte administrativa, perfeito, e daí por diante a gente faz um trabalho, né, na localidade para saber qual é o juízo competente para a gente poder fazer o nosso pedido de recuperação judicial. Voltando, demonstrando a viabilidade econômica da empresa, perfeito, para que o nosso pedido seja deferido. Se a gente não fizer, né, a demonstração que essa empresa tem viabilidade econômica, por isso ela deve ser preservada, perfeito, que é um princípio, com certeza nosso pedido será indeferido. Aí a gente iria para a segunda fase, que é a decretação da falência. Então já falamos do artigo 1º, agora estamos no artigo 3º, né, falando efetivamente o juízo competente, né, para apreciar aí o nosso pedido de recuperação judicial, que nada mais é o principal estabelecimento do devedor, que não necessariamente é aquele que esteja elencado no contrato social. Tudo bem até aqui? Se vocês conseguirem me mandar um chat, né, uma resposta, para saber se está tudo perfeito, todo mundo quieto, entendeu? Para eu ter certeza que vocês estão me ouvindo e que está tudo perfeito. Tudo bem até aqui? Se tiverem alguma dúvida, não esqueçam de anotar para depois me perguntar. Com a falência, entendeu? Com a recuperação judicial, perdão, ocorre aí a suspensão de todas as ações em curso. O que é um juízo universal, né? O que é o juízo falimentar? Ele é um juízo universal. Todas as ações que estão efetivamente em andamento, perfeito, elas ficam suspensas e terão que ser migradas lá para o juízo da falência.
Perfeito? Obrigatoriamente. Nada mais é, a recuperação nada mais é, entre outras palavras, né? Uma moratória que você dá aí para o devedor. Vocês imaginem isso na prática. O devedor tem várias ações de execução contra si. Poxa, não dá tempo de ele negociar com uma, já chega a oficial de justiça com outra. Perfeito? Ou seja, todo o fluxo de caixa dele, tudo que ele tem que fazer para pensar no negócio dele, para dar aí um melhor caminho para o negócio dele, ele não tem tempo. Porque ele está devendo para alguém, já chega um processo de execução. Ele está devendo para outra pessoa, o oficial de justiça batendo na porta. Está devendo para alguém, penhora na conta. Como é que a pessoa consegue administrar a sua empresa dessa forma? Ou seja, fica totalmente inviável, extremamente complicado, né, de você fazer uma administração. Com a recuperação judicial, ocorre a suspensão de todas as execuções que estão em face do devedor. Vira um juízo universal. Todas essas ações terão que ser migradas para esse juízo universal. Esse juízo universal, seja do empresário, seja da sociedade empresária, principal estabelecimento do devedor, que a gente já delimitou aí a competência, né? Competência desse juízo, que vai ser quem vai nos dar a tutela aí jurisdicional. Perfeito? Então, nessa linha, com a recuperação judicial, o que a gente visa com a recuperação judicial? Nada mais, nada menos, uma moratória no pagamento, uma suspensão temporária para que eu possa reorganizar a minha vida, né, empresarial. Quando eu falo vida empresarial, seja econômica, seja administrativa, perfeito, seja de logística, seja de tecnologia, minha empresa não está indo bem por quê? Eu fiquei arcaico no mercado, deixei de investir em tecnologia. O que efetivamente aconteceu? As empresas hoje, né, com coronavírus, têm que se adaptar. Nós aqui, estamos se adaptando a uma nova realidade. Aula à distância, Teams e assim vai. As empresas têm que se adaptar. Como é que é? Vou exercer minha atividade empresarial como? Perfeito? Vou fazer entrega delivery, como é que eu faço a venda disso? Só que eu preciso de rapidez, né? Eu preciso de um tempo, né, para eu me preparar toda a minha logística de trabalho, todo o cenário que eu quero desenvolver. Se você está recebendo um monte de execução e não te dão esse tempo, você não consegue nem parar. Fica extremamente complicado. Então, na verdade, a gente pleiteia aí uma ação, né, de recuperação judicial, nada mais é do que pedir a suspensão de todas as execuções e que todo mundo pleiteie o que entender de direito contra o devedor no juízo universal. Peço para quem tiver com o áudio aberto aí que, por gentileza, desligue o áudio, por favor. Tudo bem? Por gentileza, desliguem o áudio aí, por favor. Tudo bem até aqui? Então, falamos aí. Na verdade, estou fazendo um repasse, né, de tudo que a gente já havia mais ou menos conversado. Princípios, viabilidade econômica, preservação da empresa, quem pode falir? Empresário e sociedade empresária, esses são sujeitos, né, dessa relação processual, aonde pleitear aí efetivamente a recuperação judicial. No principal, artigo 3º da 11.101, o local é o principal estabelecimento do devedor. Deixa eu ver se eu consigo desligar aqui. Que eu quero... Eu tenho que efetivamente tirar a voz de quem não desligou o áudio. Vou puxar a orelha aí. Mas tudo bem. Vamos lá, dando continuidade. Então,
Não esqueçam, por favor, né, de dar uma lida lá no artigo 3º. Essa é uma dúvida recorrente, entendeu? Aonde postular o meu pedido de recuperação judicial. Vou ler o artigo 3º. O juiz competente para as ações referidas nestas duas hipóteses pode determinar, né, a reserva da importância que estimar devida na recuperação judicial na falência. Uma vez reconhecido o líquido direito, será o crédito incluído na classe própria. Perfeito? Vamos lá. A decretação, deixa eu pôr aqui. Preservação do juízo falimentar. Então, nessa linha de que a gente vem efetivamente discutindo, né, juízo competente, suspeição das ações, a gente tem que ter uma relação de credores. Voltando um pouquinho, a gente tem que ter uma relação de credores. Quem são esses credores para pedir essa recuperação? Convém lembrar que nós temos a recuperação judicial e a recuperação extrajudicial. Não podemos nos esquecer que muitas das vezes na extrajudicial é bem mais simplista, né? Simplista em aspas, porque você vai ter que entrar em contato com todos os seus credores, perfeito? Para fazer o quê? Para ver se eles aceitam o plano de pagamento. As ações estarão suspensas, as ações de execução que estavam em curso, irão lá para o juízo universal, perfeito? E aí eu quero efetivamente fazer o meu pedido por lá. Nessa linha, eu posso pedir a recuperação judicial, entro em contato com os credores e vou falar o seguinte, ó, se a gente fechar um plano aqui de pagamento para vocês, eu não preciso bater as portas do Poder Judiciário. Só vou levar esse plano, nada mais, nada menos, para homologação. Perfeito? Caso contrário, aí eu vou ter que partir para a recuperação judicial, aí quem vai determinar é o juiz de direito, esse plano aí de recuperação judicial. É fácil conseguir isso na extrajudicial, fazer uma relação que a gente estava falando, né? Fazer uma relação dos credores? Eu entendo o seguinte, das empresas de menor porte, é até mais fácil. Se você tem fornecedores que já está com você há bastante tempo, conhece que a sua empresa, sabe que ela tem uma viabilidade econômica, sempre falando isso, né? Estou reiterando isso a exaustão. Que ela tem viabilidade econômica, que dá efetivamente para acreditar que essa empresa sairá desta crise momentânea, ok? Não há qualquer problemática. Tem empresas aí que têm fornecedores de 10, 15, 20 anos, já tem uma parceria no mercado consolidada, né? Não custa nada, antes de entrar com a recuperação judicial, entrar com a recuperação extrajudicial. Tentar, ao menos, né, ligar aí para os credores, falar, ó, a gente está passando por um momento de grande dificuldade, sazonal, ok? Preciso efetivamente que uma compreensão de vocês para que possamos desenvolver aí os trabalhos. Perfeito? Homologar. Desta forma, para quem tem uma melhor visão, com certeza vai entender esse momento da empresa e vai querer aí, vai entender que vai poder aprovar aí o plano de recuperação. Caso contrário, vai ter que ir para o Poder Judiciário. Todos nós sabemos que Poder Judiciário é demorado, tem uma fila enorme, e vai ter um terceiro, chamado juiz, que vai ter que decidir a respeito deste plano. Então, é muito mais doloroso, muito mais doloroso. Então, nessa linha, é melhor, às vezes, tentar aí a recuperação judicial. Não tendo êxito, aí não resta outra alternativa, né, para nós, a não ser efetivamente
bater as portas do Poder Judiciário e efetivamente pedir aí a recuperação judicial. Tudo bem? Posso beber uma aguinha? Falando. Não é fácil. Detalhe nesse, a gente está falando, né? O tópico que a gente está falando é da competência do juízo falimentar, né? A distribuição do pedido de falência ou de recuperação judicial, a hora que a gente distribui nosso processo, previne a jurisdição para qualquer outro pedido de recuperação judicial ou de falência. Perfeito? Então, aquele juízo, ele já se torna prevento. Então, todas as ações posteriormente que ingressarem, né, seja de que seara for, vai ter que, esse juiz prevento atrai para si a responsabilidade destas ações, obrigatoriamente. Então, nós temos um juiz prevento, ele atrai para si todas essas ações. Então, muitas das vezes, né, a gente entra com uma ação de qualquer outra modalidade jurídica, né, de outra seara do direito, e eu tenho que ver qual é o juízo falimentar que esta ação está tramitando, para que eu possa citar o administrador judicial, para que ele possa aí contestar os termos da ação, obrigatoriamente. Então, isso aqui é de extrema relevância para nós. Nessa linha, principalmente de recuperação judicial, né, a gente tem que fazer a verificação dos créditos, e que é o procedimento que proporciona aí a todos os credores a apresentação de suas pretensões, a fim de serem examinadas aí e admitidas não só o efeito para o pagamento, como também a sua classificação. A gente até fez um trabalho, na verdade não foi um trabalho, né, foi uma pesquisa, se os honorários advocatícios, né, eles eram créditos privilegiados ou não. Uma das coisas que nós temos que fazer é sempre ficar vendo a classificação dos créditos. É um crédito privilegiado, não é um crédito privilegiado? Como é que ele efetivamente funciona? Obrigatoriamente. Perfeito? Então, nessa linha, a gente tem que ligar para os credores, se a gente tiver uma recuperação extrajudicial, manter um contato com ele e verificar de onde advém esse crédito dele. Advém de um título de crédito, um cheque, uma duplicata, uma nota promissória, uma debênture, de onde vem isso? E classificar esse crédito. Perfeito? Ver qual que é a pretensão dele. Será que efetivamente ele pode, uma conversa que a gente tem aí com o credor, será que ele pode abdicar de receber a multa, por exemplo? Eu tenho um contrato meu, personalíssimo, acho que eu cheguei até a conversar com vocês, que eu estou discutindo o valor da multa. Eu não acho justo eu pagar, entendeu? Como uma companhia aérea. Não justo, eu acho eu pagar em decorrência aí dessa pandemia que teve. Eu não estou querendo desmarcar porque eu quis desmarcar, né? Me levou a isso. A ideia vai efetivamente abdicar a multa ou não, né? Vai ter juros? Não vai ter juros? Vai ter multa contratual? Não vai ter multa contratual? Tudo isso é de se conversar efetivamente com o credor. Aí vai o poder, né, de persuasão do advogado. Será que o advogado consegue bem desenvolver esse trabalho? Será que ele efetivamente consegue desenvolver muito bem esse trabalho de ter um poder de persuasão bem acirrado? Né? Eu acho que sim. Né? Eu acho que a gente o que a gente faz a todo momento na nossa atividade profissional é persuadir alguém. Perfeito? E esse persuadir alguém é sempre um juiz de direito. Então, a gente vive muito em cima dessa persuasão, e assim vai. Então, aqui no escritório, por exemplo, eu já consegui resolver muitas recuperações judiciais extrajudicialmente, entrando em contato com os credores e fazendo um acordo extrajudicial, depois eu levando
esse quadro, né, de credores para homologação, incumprir o pagamento. Dentro daquilo que a gente conversou aí, reiterando, viabilidade econômica em momento sazonal de crise da empresa. Ponto. Então, acho que vale a pena, sim, porque poder judiciário realmente é desgastante. Se a gente pegar aí as recuperações que nós temos em andamento, tentem verificar e faça uma pesquisa aí no Dr. Google, quanto tempo elas estão tramitando aí perante o Poder Judiciário, né? Como é extremamente desgastante. Outro detalhe de extrema relevância é que quando se tem especialmente a recuperação judicial, né? O juiz vai nomear um administrador judicial, né? Uma pessoa que efetivamente ele entende que é braço direito dele, é a pessoa que efetivamente vai dar aí todos os nortes, né, de como essa empresa foi administrada. Eu já disse para vocês, nessa linha, a maioria das empresas não tem uma boa administração. Não se tem. As pessoas não conseguem entender, né, que o lucro que a empresa dá tem que ser devolvida para a empresa. A grande problemática é que as pessoas pegam o dinheiro da empresa e efetivamente pegam para si, né? E aí acaba finalizando comprometendo, melhor dizendo, né? Todo o fluxo de caixa da empresa. Perfeito? As pessoas têm que entender isso, como eu já tinha acabado de falar de persuasão, isso a gente que tem que incutir na cabeça do empresariado. Empresa tem que viver de prolabore. Perfeito. Os empresários não sabem conviver com isso. A pessoa, efetivamente, ela pega a lucratividade da empresa para si, e aí compra seu carro, faz viagem, troca de casa, empresta dinheiro e assim vai. Perfeito? Está errado. A empresa, ela efetivamente tem que ter, o empresário, ele tem que viver, né, de seu prolabore. Aumente seu prolabore para ver se a sua empresa está dando certo ou não. Nessa linha, para quem quer militar, né, na advocacia, no direito empresarial, que direito empresarial abrange muitas áreas, né, de extrema relevância, principalmente para quem gosta do direito empresarial, vai fazer um trabalho que se chama-se governança corporativa. É muito legal isso, eu adoro trabalhar com isso, que é você administrar a empresa, né? Fazer a governança corporativa. E o ponto número 1, ok? Ponto número 1, efetivamente, é incutir na cabeça do empresário ou da sociedade empresária que ele tem que desenvolver o trabalho dele, perfeito, em cima de prolabore. Ele tem que ter a vida dele regrada em cima de prolabore. Ah, mas esse mês deu muito dinheiro, eu já até conversei isso com vocês, né? Isso tem muito dinheiro, isso aqui eu vou trocar de carro, vou trocar de casa, vou trocar disso, vou trocar aqui. Lamento dizer, você está fungindo aí, né? Desvirtuando a finalidade da empresa. Isso, inclusive, é um dos motivos impeditivos aí para que você tenha, né, indeferido judicialmente o seu pedido de recuperação judicial. Perfeito? Isso é um dos motivos impeditivos da recuperação judicial. Então, nessa linha, a gente, quando trabalha dentro do direito empresarial, trabalhando com governança corporativa, a primeira situação, né, junto com o administrador judicial que a gente faz, efetivamente tem que viver de prolabore. Você não pode pegar dinheiro na empresa e desvirtuar. Perfeito? Senão eu, como advogado, não vou ter êxito no meu pedido de recuperação judicial. O administrador nomeado pelo juiz, ele vai apontar isso. Ele vai apontar que a finalidade da empresa está sendo desvirtuada.
lamento dizer, isso será convertido em falência. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Temos que tomar cuidado com isso. Perfeito? Outro detalhe, existe um documento chamado DRE, Demonstração do Resultado do Exercício. Anotem o nome desse documento, depois façam uma pesquisa aí no Google, né, sobre DRE, Demonstração do Resultado do Exercício. Tem algumas empresas que fazem isso, né? Tem esse documento mensal, tem outras empresas que têm isso trimestral, outras semestral, uma certa semestralidade, e outras anualmente. Não existe uma regra, tá? Efetivamente, não existe uma regra para se ter esse documento em mãos. Perfeito? As empresas que têm uma contabilidade mais perfeita fazem isso mensalmente, outras trimestralmente, e assim vai. Para nós, advogados, é importante ter esse documento, DRE, Demonstração do Resultado do Exercício, que você vai levar esse documento para juízo, né? Para verificar o quê? Que a empresa, entre receita e despesa, ela tem receita. Então, meu pedido de recuperação judicial tem que ser deferido. Ela tem receita. A grande problemática é que essa conta receita e despesa, eu me perdi um pouco, né? Falando do empresário. Ele foi desvirtuado, a despesa aumentou demais e a receita não está conseguindo efetivamente compensar isso. É como se a gente, as nossas contas pessoais, né? Como se a gente gastar muito no cartão de crédito. Lamento dizer, chega uma hora que efetivamente o que você der, você não vai conseguir pagar. Né? Essa a visão que a gente tem que ter. Então, muitas das vezes, né, a gente já pede que a contabilidade nos forneça, principalmente se a gente está num processo de recuperação judicial, ou o juiz vai pedir isso ao administrador, né? Um cargo, como é que eu posso dizer? Uma pessoa de confiança do juiz, o administrador judicial. O juiz vai pedir isso mensalmente, perfeito? Para o administrador. Então, se antecipe, já peça antes, DRE, e vai acompanhando, né? Como é que está sendo o desenrolar do andamento dessa empresa. Até para nós, temos uma visão panorâmica, né? Isso daí nada mais é do que um raio-x na empresa. E dentro dessa governança corporativa que eu estava falando para vocês, a gente poder pontuar, olha, será que se eu cortar aqui gasto com pessoal, eu não reduzo a minha despesa? Será que se eu fizer um planejamento tributário, né? Como eu falei, o local para a propositura da recuperação judicial, o principal estabelecimento, né? Do devedor empresário, será que se eu fizer um planejamento tributário, mudar o domicílio tributário dele para outra localidade, será que efetivamente eu não consigo reduzir esse passivo tributário? Perfeito? Será que se eu investir em tecnologia, a empresa não terá melhores resultados do cenário que eu tenho hoje? Então, tudo isso, né, dentro do DRE, ele pega todas as contas da empresa e a gente tem uma visão raio-x, efetivamente, do que está acontecendo na empresa. É esta visão que o nosso poder judiciário, que o juiz de direito quer. Deixa eu ver como é que está sendo administrada essa empresa. Nessa linha, para o empresário ou para a sociedade empresária, é muito difícil, né? Extremamente difícil incutir isso efetivamente na cabeça deles. Por isso que o juiz, quando você pede uma recuperação judicial, ele afasta quem administra a empresa e coloca um dele. O dele quem que é? O administrador judicial, que é a pessoa que ele confia, porque essa pessoa não tem interesse, né? Interesse que eu digo particular. Ele vai receber por isso? Lógico, ninguém trabalha de graça. Ele vai receber por isso, mas ele está administrando a empresa de outra pessoa. Perfeito?
Então, para ele vai ter aquela ideologia que tudo que entrar na empresa tem que ser destinado para a empresa. Senão não havia nem a necessidade de se ter aí a figura do administrador judicial, porque é um custo. E olha que loucura, né? Que a gente está conversando. Afasta-se o dono para colocar um terceiro, chamado administrador judicial, para administrar as contas do dono. Falta efetivamente de pulso firme, de administração. Nada mais do que isso. Nessa linha, voltando lá à governança corporativa, né? Muitos escritórios que trabalham com direito empresarial, perfeito, principalmente nas empresas que são familiares e que têm a mente um pouco mais aberta, são mais aculturados, vamos dizer assim, da forma empresarial, preferem pegar um profissional que conheça de direito empresarial para que se faça essa governança corporativa. Nessa linha, a gente que tem que ser autoridade, né? Então, eu vou fazer a governança corporativa da sua empresa e, efetivamente, a gente vai atuar nessas linhas de frente. Perfeito? Atuaremos nessas linhas de frente. Planejamento tributário, redução de pessoal, qualificação de pessoal, investimento em maquinário, investimento em novos mercados. Nessa seara é bom trabalhar no direito empresarial, porque você vai ter que ter uma equipe aí multidisciplinar, né? Você vai ter que ter advogados, colegas especialistas em tributário, colegas especialistas em trabalhista, colegas especialistas em contratos internacionais. Então, você consegue abarcar tudo isso, né, que a gente chama no escritório de boutique, né? Você tem uma boutique de advogados, perfeito? Trabalhando nessas linhas de frente, fazendo aí a governança corporativa da empresa. Muita gente prefere delegar isso, né, para profissionais qualificados? Com certeza, é muito mais vantajoso. Principalmente em empresa familiar. Porque empresa familiar é mulher que pega dinheiro, é filho que pega dinheiro, é o dono, o marido que pega dinheiro, e aí acaba se perdendo e a gente acaba aí revertendo aí para recuperação judicial. Detalhe, não podemos nos esquecer, porque eu estou falando tudo isso? Porque esta parte de governança corporativa indo de encontro à recuperação judicial, a minha alegação lá no meu pedido da minha inicial, que essa empresa está passando por um percalço financeiro momentâneo. Então, eu tenho um prazo para me recuperar. Não pensa que esse prazo é ad eterno. Jamais. Senão, como é que ficariam os credores? Eu mencionei para vocês agora há pouco. As ações ficam suspensas, ficam em stand-by, esperando que eu me recupere, né? Para que os credores possam receber. Então, significa dizer que essa suspensão ela é momentânea. Então, eu tenho que correr atrás do prejuízo, apontar aí efetivamente onde eu estou errando, né, na parte administrativa da minha empresa, onde eu não estou indo bem, perfeito, para que se possa desenvolver um outro trabalho. Caso contrário, não podemos nos esquecer, hein? Nós estamos a um passo da falência. Então, essas medidas têm que ser de bate e pronto, a toque de caixa. Perfeito? Então, muitas das vezes, né, ou eu delego essa competência para alguém que faça essa governança corporativa, ou efetivamente eu vou ter que bater aí as portas aí do poder judiciário, né, convalescendo isso efetivamente em falência, o que é muito triste. Vamos lá, falei do administrador judicial. Quem é essa pessoa, hein? Quem que é essa pessoa? Perfeito, é de extrema relevância isso, porque vai de encontro a nós. O administrador judicial tem que ser um profissional idôneo, né? O cara não vai entrar numa empresa do outro para pegar o dinheiro da empresa. Perfeito? Preferencialmente, olha que legal, isso está na 11.101 de 2005.
preferencialmente advogado, economista, administrador de empresas ou contador, ou pessoa jurídica especializada. Aonde está isso? Artigo 21 da 11.101 de 2005. Esse é o fundamento legal. Então, para quem gosta, né, do direito empresarial em si, porque o direito empresarial tem inúmeras vertentes. Você pode ser um administrador judicial, por exemplo. De repente você não quer ficar atrelado a processo, a prazo, a procedimentos. Você é um administrador judicial, está cheio de colegas que só exercem essa atividade laborativa. Então, o artigo 21 da 11.101, quem é esse administrador judicial? Quem é essa pessoa que o juiz está nomeando? Preferencialmente advogado, como a gente pula na frente dos demais, né? Economista, ou administrador de empresas, contador, ou uma pessoa jurídica especializada, que vai de encontro com aquilo que eu mencionei, perfeito? Que trabalhe com governança corporativa. Interessante isso, né? Então, fora a gente exercer a nossa atividade de advogado, podemos também ser administrador judicial. Inúmeros colegas que eu conheço já abandonaram, inclusive, a advocacia e preferiram escolher essa vertente do direito. Tá? Alguns abriram pessoa jurídica, uma pessoa jurídica especializada em governança corporativa, mas aí tiveram essa boutique de advogados, cada um especializado numa área, porque o empresariado não quer ficar buscando cada hora um escritório de advocacia, né? Seja penal, civil, trabalhista, previdenciário, tudo isso entra dentro do direito administrativo, marcas e patentes e assim vai. Isso para ele muitas das vezes não interessa. Perfeito? Então, pode ser um advogado, um economista, um administrador judicial, um contador ou pessoa jurídica. Perfeito? Então, nessa linha, para quem gostar e quiser se interessar pela disciplina, pela matéria, perfeito, dá uma estudadinha, de repente, aí é uma vertente, né, dentro do direito empresarial para você exercer uma outra atividade laborativa em consonância aí com a própria advocacia. O fundamento legal, reiterando, né, está no artigo 21 da 11.101 de 2005. Quando se tratar, isso é importante falar, quando se tratar de pessoa jurídica, será declarado no termo de compromisso o nome do profissional responsável pela condução do processo de recuperação judicial, ok? Que ele não poderá delegar essa competência, ele não pode ser substituído sem autorização do juízo, uma vez que está assumindo diversas obrigações e responsabilidades. Onde está isso? Está no mesmo artigo 21 da 11.101, porém no seu parágrafo único. Lógico, eu sou nomeado como administrador judicial, porque o artigo 21 fala, ok, estou dentro, né, fazendo um panorama disso, estou dentro de uma recuperação judicial. Eu sou nomeado como administrador judicial por ter preferência por ser advogado, ok? E delego essa competência para alguém, faço uma terceirização desse trabalho. O artigo 21, parágrafo único da 11.101, proíbe isso. Então, se eu assumir essa responsabilidade, eu vou firmar em juízo um termo de compromisso de bem exercer esse trabalho, né? Se efetivamente eu exercer este trabalho, perfeito, eu não posso delegar essa competência para outra pessoa, perfeito? Eu respondo diretamente, civil e criminalmente, ao juiz de direito. Não podemos nos esquecer que a 11.101 trata dos crimes falimentares. Então, eu tenho responsabilidade civil e criminal. Eu estou administrando um patrimônio, né, que não é meu. Essa administração, ok, esta recuperação judicial,
ela tem prazo, né, para iniciar e tem prazo para terminar. Então, eu tenho que desenvolver muito bem este meu trabalho. Perfeito? Não há que se falar em delegação de competência. Nessa linha, né, falamos de princípios, falamos local de propositura da ação, falamos do administrador judicial, falamos de governança corporativa. Quais são as atribuições, né, desse administrador judicial? Né, o que ele efetivamente tem aí de competência? Perfeito, nesta recuperação judicial. Ao administrador judicial compete sob a fiscalização do juiz e do comitê. Que comitê é esse? O comitê de credores. Não podemos nos esquecer que eu liguei, né? Se eu estiver falando numa recuperação extrajudicial, eu liguei para os credores, né? Representando a empresa, dizendo que estamos passando por um momento sazonal de crise, mas que a minha empresa tem viabilidade econômica. Quando eu formo esses credores, quando eu ligo para cada um, é formado um comitê de credores. É para eles que eu tenho que me reportar, para eles e para o juiz. Então, competência do administrador está lá no artigo 22 da 11.101 de 2005. Perfeito? Reiterando agora que me veio à mente, não esqueçam, iremos para a prova, se Deus quiser. Verifique aí no Vadmecum de vocês se tem a 11.101. Tem muito Vadmecum que não tem a 11.101. Por favor, tá? Então, eu me reporto ao comitê e me reporto aí à fiscalização do juiz. Na recuperação judicial e na falência, quais são as minhas atribuições, que é o que a gente estava falando, né? Enviar correspondência aos credores, comunicando a data do pedido de recuperação judicial, ok? A natureza, a classificação dada ao crédito. Eu disse que eu preciso ver a origem de cada crédito, de cada credor que eu tenha. Perfeito? Para eu fazer uma classificação desses créditos. Tudo eu tenho que formalizar junto ao juiz, junto ao comitê de credores. Obrigatoriamente. Eu tenho que fazer isso. Então, nesta linha, tudo que eu faço para o juiz e faço para o comitê de credores tem que ser formalizado. Isso é uma das minhas atribuições que está lá no artigo 22 da 11.101 de 2005. Fornecer com presteza, né, todas as informações pedidas pelos credores interessados. Muitas das vezes, os credores, né, querem saber a respeito dos livros fiscais, por exemplo. Olha, eu quero olhar os livros fiscais. Quero saber se efetivamente você tira meia nota, se você declara tudo que você recebe, se você declara tudo que você paga. Eu quero fazer uma verificação nos seus livros fiscais. Eu, como administrador judicial, né, exercendo essa atividade, que pode ser exercida pelo advogado, eu tenho que demonstrar os livros fiscais ao administrador. Perdão, ao credor, né? Eu tenho que exercer essa atividade laborativa com presteza. A lei é clara, hein? Fornecer com presteza todas as informações. Então, não posso ficar me negando. Olha, estou depositando em juízo os livros fiscais, estou demonstrando o que você quer saber. Eu quero saber efetivamente se a sua situação fiscal está correta. Quero entender o que efetivamente aconteceu com a sua empresa. Você está me pedindo, né, um lapso temporal de recuperação, eu preciso saber se são fidedignas as informações que você está me passando. Obrigatoriamente. Quero saber. Tá aqui. Vou expor com clareza. Perfeito, vou colocar você em contato diretamente com a contabilidade da empresa para que ela demonstre isso a você. Perfeito. Dar extratos
dos livros do devedor, né, que merecerão fé de ofício, a fim de servirem de fundamento nas habilitações e impugnações de crédito. Muitas das vezes não é só demonstrar. O que ele quer? Ele quer uma cópia do livro. Ele quer uma cópia porque ele quer impugnar uma classificação de um crédito, né, dele. Às vezes eu classifiquei como um crédito privilegiado, ele é um crédito, às vezes classificamos um crédito quirografário e ele é um crédito privilegiado. Eu vou impugnar essa classificação. Você quer ficar de recuperação judicial? Perfeito. Só que em que ordem, né, que o meu crédito vai entrar nesta recuperação judicial? Eu quero uma cópia do livro fiscal e eu tenho que fornecer isso com fé pública, perfeito, para eu fazer a inclusão do meu crédito. Eu acho que, de repente, você incluiu o meu crédito erroneamente. Como eu disse para vocês, isso é recente, hein? Um crédito de profissionais liberais, né? A gente fez a pesquisa, reiterei já isso hoje, né? Ele entrava como crédito quirografário. Depois, achou-se por bem colocar como crédito privilegiado, por ter caráter alimentar. Isso é recente, isso é novíssimo. Eu sempre achei que o honorários, né, ninguém trabalha porque quer, honorários advocatícios, honorários de contador, honorários de administrador, ele tem que ser crédito preferencial, obrigatoriamente. Perfeito? Isso foi decidido agora. Então, muita gente impugnava. Pô, eu entendo que tem natureza alimentar, eu não posso ficar esperando, então eu tenho que receber primeiro que os outros. Perfeito? Então, a gente entra nessa classificação. Fora isso, né, o artigo 22, né, fala que eu efetivamente tenho que consolidar o quadro de credores. Quando ele fala nessa consolidação do quadro geral de credores, eu preciso fazer um levantamento se a empresa não deixou nenhum credor passar despercebido. Se a empresa efetivamente esqueceu algum credor. E mesmo que eu tenha esquecido, existe aí a habilitação retardatária, né, que você pode habilitar posteriormente, e recebe essa nomenclatura mesmo, habilitação retardatária. Muitas das vezes, a empresa perde tanto a sua gestão, né, tanto a sua administração, que esquece, às vezes não tem uma contabilidade, como é que se diz? Correta, né, assídua, perfeito, não está com tanta transparência assim, e esqueceu de algum credor. Pode ser que ocorra, sim. Então, muitas das vezes, eu tenho que ficar consolidando, né, este quadro geral de credores para apresentar em juízo, que ocorre com as habilitações retardatárias. Eu sempre ponho como exemplo, né, e vocês sabem muito bem disso, o processo trabalhista. Poxa, a pessoa tem 2 anos para ingressar com a ação. Eu estou pedindo a recuperação judicial hoje porque eu não estou conseguindo pagar meus colaboradores. Vem a pergunta. Eu vou saber se a pessoa vai entrar com uma ação trabalhista nos próximos 2 anos. Eu preciso da recuperação judicial agora. Estou vivendo um momento de pandemia. A empresa não está pagando os fornecedores agora. Só que crédito trabalhista é crédito privilegiado, tem natureza alimentar. Eu vou pedir a recuperação judicial agora, mas eu não sei se efetivamente esse colaborador irá mover uma ação trabalhista oportunamente. Não sei te dizer, não sei se vai convalescer isso, essa recuperação judicial em falência. Então, eu tenho que ficar aguardando o prazo prescricional de todas essas ações. Aí a gente se reporta lá para o artigo 206 do Código Civil, né, que trata da prescrição. Então, para eu fazer, né, essa consolidação do quadro geral de credores, parece que é fácil, difícil não é, né, mas ela gera bastante trabalho, porque a gente tem as habilitações aí retardatárias. A todo momento entra alguém e resolveu pleitear
algum direito, seja uma trabalhista, seja uma ação civil, uma monitória, uma execução, um processo de cobrança. Só nessa linha de ato civil você está falando de três. Você pode ter um processo de cobrança, um processo de execução ou uma ação monitória. Cada um com prazos diferentes. Eu tenho que aguardar que esta pessoa efetivamente entre aí no Poder Judiciário, para que posteriormente eu possa aí fazer a consolidação do meu quadro de Q2. Não esqueçam aí, álcool gel, hein? 70. Vou passar aqui nas minhas mãos. Perfeito? Vamos lá. Requerer ao juiz convolução da Assembleia Geral de Credores nos casos previstos nesta lei ou quando entender necessária sua ouvida para a tomada de decisões. Muitas das vezes, o administrador judicial, né, ele tem que tomar decisões. A empresa agora está sobre a governança corporativa dele. Tomar uma decisão sozinho, né, não é algo tão fácil assim, porque não podemos esquecer responsabilidade civil e responsabilidade criminal. Então, eu quero compartilhar essa minha decisão. Perfeito? Então, vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma Assembleia Geral com todos os credores, perfeito? Né? Para a tomada de decisão em conjunto. Então, muitas das vezes, o administrador judicial, que pode ser advogado, contador, economista ou pessoa jurídica, ele pede para o juiz, ok, convocar uma Assembleia Geral de Credores para a tomada de decisão. Eu acho, melhor dizendo, não gosto da palavra acho, eu considero isso uma atitude de extrema relevância. Uma atitude de extrema relevância, perfeito? Porque aí você compartilha, né, a decisão. Eu estou num processo de recuperação judicial, propus a minha ação, principal estabelecimento do devedor, demonstrando a viabilidade econômica da empresa. Agora eu puxei para a minha administração, vamos chamar a Assembleia Geral de Credores e vamos ver, né, qual a melhor decisão a ser tomada. Tal como eu disse, a empresa tem viabilidade econômica? Esse é o pedido número 1, né, para fundamentar em nossa petição inicial. Tem? Perfeito. Estou passando pelo momento sazonal? Ok. Eles pediram cópia dos meus livros fiscais, pediram vista dos meus livros fiscais? Demonstrei. Só que agora eu preciso decidir, agora eu tenho que ser autoridade. Só que só eu assinei um termo de compromisso de bem desenvolver esse trabalho. Então, eu vou compartilhar com os demais nessa decisão que eu pretendo tomar. Perfeito? Peço para o juiz convocar a Assembleia Geral e o tema é, vamos investir o quê na empresa, já que ela tem viabilidade econômica? Qualificação profissional, investimento no exterior, redução de despesa, melhorar a logística, né? Melhorar a tecnologia, investir em tecnologia, perfeito. Afastar, né, os proprietários da empresa, em definitivo, uma vez que eles efetivamente não se confundem com a empresa e é eles que estão desviando, né, desvirtuando a finalidade da empresa, perfeito? Aí, Assembleia Geral de Credores, sobre a supervisão do juiz, pleiteada pelo administrador judicial, vai tomar a melhor decisão que entender cabível. Nesse ponto, eu peço aí uma atenção especial de vocês, em hipótese alguma, entendeu? Eu prefiro que vocês compartilhem, né, essas decisões. Senão você puxa para si muito a responsabilidade. Aí vai todo mundo apontar para você. Você errou sozinho. Você tinha a possibilidade de compartilhar a sua decisão e assim não procedeu. Então, agora que você responda civil e criminalmente. Não esqueçam
que eu assinei um termo de compromisso em juízo de bem desempenhar esse trabalho. Então, eu acho um risco, assim, enorme, né, você tomar uma decisão sozinho. A gente aqui, quando participa, né, de recuperação judicial, as decisões sempre são tomadas em conjunto. Eu prefiro, para não atrair para mim, né, a responsabilidade exclusiva. Prefiro que compartilhe, e eu sempre penso o seguinte: quanto mais cabeças pensando, é a melhor decisão. Muitas das vezes a gente não conhece, né, como é que funciona a empresa, como é que é o dia a dia dela. Eu não entendo muitas das vezes da operacionalidade da empresa. Então, se eu, junto com fornecedores, com os credores, né, conseguir ter esse panorama da empresa, fica muito melhor, né, a gente poder tomar a melhor decisão, a mais acertada, a mais coerente, nesse momento de crise momentânea da empresa. Tudo bem? Vamos lá. O tópico que a gente está abordando agora é atribuições do administrador. Contratar mediante autorização judicial, né, profissionais ou empresas especializadas para, quando necessário, auxiliar no exercício de suas funções. Nós somos hermeneutas, né, intérpretes da norma, sabemos a parte jurídica. Muitas das vezes eu tenho que me socorrer a outros profissionais. Um profissional que a gente se socorre muito, né, para ter, assim, um panorama bem importante na empresa de auditoria. Então, muitas das vezes, a gente pede para o juiz de direito, perfeito, que efetivamente, né, uma autorização para contratar, porque uma empresa de auditoria, o custo é elevado. Posso contratar uma empresa de auditoria, juiz? Posso contratar uma empresa de auditoria para que ela dê um panorama integral da minha empresa, de como ela efetivamente está funcionando, perfeito, de como ela pode melhorar em alguns aspectos? Então, muitas das vezes a gente está atrelado, assim, à empresa de auditoria para fazer um levantamento em tudo da empresa, né? Se teve desvio de dinheiro, se não teve desvio de dinheiro, o que efetivamente está acontecendo com essa empresa. A lei, né, nos autoriza a fazer isso. Contratação de profissionais gabaritados. Ela autoriza que a gente faça isso. Vamos lá. Vamos lá. Outra atribuição. Apresentar ao juiz, juntada, né, aos autos, relatório mensal das atividades do devedor. É aquilo que eu já mencionei, né? Entre essa atividade está a demonstração do DRE, né? Demonstração do resultado do exercício, documentalmente. Falar como é que está sendo a desenvoltura da empresa, né, nesta recuperação judicial, que é momentânea. Já disse para vocês, ela tem início para começar e tem término também. Né? Não é uma recuperação ad eterno. Muito pelo contrário, ela tem início e término para começar e para terminar. Então, juntar aos autos é a atribuição minha, do administrador, caso eu seja o administrador dessa empresa. Mesmo se eu não for, eu vou ter que ficar acompanhando ele, né? Porque eu tenho interesse nessa administração. Como é que está sendo feita essa administração? Está indo bem? Por quê? Meu crédito está parado, eu preciso receber. A gente não pode perder o foco que muitas das vezes a recuperação judicial, né, a gente torce para que a empresa efetivamente ande bem. Mas muitas das vezes a empresa, né, a recuperação judicial, perdão, ela tem efeito cascata. Porque se eu estou em recuperação, eu deixei de pagar meu fornecedor, eu deixei de pagar um título de crédito que eu devo a ele, e, consequentemente,
alterou o fluxo de caixa dele. Então, ele só vai receber depois de longa data. Perfeito? Também, se ele não tiver lá um fluxo de caixa bom, vai ter repercussão jurídica, né, para esta outra pessoa, né, para esta empresário ou sociedade empresária. Perfeito? Então, nessa linha, eu tenho que demonstrar mensalmente para o juiz, né, o relatório mensal das atividades. O que eu estou fazendo em prol da empresa? O que eu estou podendo efetivamente, né? O que eu estou fazendo para ajudá-la, para que ela saia desse momento de crise. Tá? Por favor, tudo bem? Que mais? Apresentar o relatório sobre a execução do plano de recuperação, ou seja, a gente tem que ter um plano, né, de execução, perfeito? Como é que a gente vai efetivamente executar este plano de recuperação? É aquilo que eu disse, né? Vamos efetivamente colocar aí investimento em tecnologia, investimento em pessoal. Como é que eu vou fazer a execução? Quando eu apresento um plano de recuperação judicial, eu tenho que ter uma metodologia de trabalho a ser seguida obrigatoriamente. Nada mais é do que a estratégia corporativa da empresa. Perfeito? Como é que eu faço isso? Né? Que estratégia que eu vou adotar? Parece simples, né? Mas qual é a linha de frente? Vou para marketing, vou para pessoal, vou para tecnologia, o que efetivamente eu tenho que fazer, né? Para que essa empresa saia desse momento de crise. Então, essa é a atribuição do administrador. Ligado ao administrador judicial, o que ficou faltando, né, que nós vamos falar agora, o último ponto que ficou faltando, antes da gente sair aí para o intervalo, que é 9h40, né, prestação de contas, que é o que todo mundo fica em cima, né, corpo a corpo, perfeito? O administrador judicial tem o dever legal de prestar contas ao final do processo, ok? Então, ele precisa, né? Isso está no artigo 23, tá? A gente está no artigo 21, estamos no artigo 23 agora. O artigo 22 falou das atribuições, né? Agora a gente está falando de prestação de contas. Ele obrigatoriamente tem que prestar as contas com riqueza de detalhes, perfeito? Ele tem o dever legal de prestar contas dentro do prazo estipulado pelo juiz de direito, obrigatoriamente. Sob pena, olha só que terrível isso, sob pena de ser responsabilizado por crime de desobediência. Então, o juiz, né, tendo um entendimento de como essas contas estão sendo prestadas, ok? Obrigatoriamente, a gente tem que fazer o quê? O juiz estipulou o prazo, eu tenho que seguir o prazo do juiz, perfeito, que ele determinou, e fazer a prestação de contas, como é que está o desenvolvimento dos meus trabalhos em relação à empresa. Caso contrário, se eu não desenvolver bem esse trabalho perfeito de prestação de contas, já disse, posso responder por crime de desobediência e o juiz pode acarretar, né, a minha destituição. Então, nessa linha de prestação de contas, eu posso ser destituído do cargo de administrador judicial, uma vez que eu não desenvolver bem o meu trabalho. Isso para a carreira, né? Se você quer desenvolver um trabalho de administrador judicial e o juiz destitui, isso é péssimo.
Isso tem reflexo. Não esqueçam, né, que a gente fica conhecido no fórum, de tanto você exercer a mesma atividade, de tanto você ir, né, diversas vezes ao fórum. Você fica conhecido. Se você desenvolve mal o seu trabalho, um juiz vai falar para o outro, poxa, contratei o profissional tal, ele foi destituído. Na minha vaga ele não atuou bem. Isso tem reflexo profissional. Se você quiser exercer bem essa sua atividade, perfeito, fica simplesmente péssimo, né? Simplesmente péssimo. Então a gente tem que tomar um cuidado com isso. Você imagina, além de você ser destituído, ainda responder por um crime de desobediência porque você não cumpriu os prazos determinados pelo juiz, né, para fazer aí a prestação de contas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, sim. É uma atividade que demanda muito cuidado, obrigatoriamente, tá? A maioria das vezes, qual é o prazo, né? Porque a gente tem que estar acompanhando isso corpo a corpo, né? Qual é o prazo? A maioria das vezes o juiz estipula 5 dias. Então, vocês imaginem, a gente tem que ter a empresa nas mãos, a gente está fazendo a governança corporativa dela, e o juiz vai fixar um prazo para você, que não mais das vezes é 5 dias, para você fazer essa prestação de contas. Vejam que é um prazo extremamente exíguo, extremamente pequeno. Por que esse prazo tem que ser pequeno? Ele não pode ser dilatado. Porque você tem que ter a empresa nas suas mãos, né? Você não pode fugir do controle dela. Tem um monte de credor aí à sua volta, né, ao seu redor, querendo receber. Então, você tem que ter, assim, a empresa muito bem administrada, né? E juiz pediu, você tem que efetivamente atender. Vamos lá. O que mais? Falamos da prestação de contas, falamos efetivamente da parte das atribuições aí do síndico. E vamos falar agora um pouco do comitê de credores. Perfeito? A gente trabalha em consonância, né? Administrador com o comitê de credores. O comitê de credores será constituído por deliberação de qualquer da classe de credores, porque a gente existe uma classificação de créditos, na Assembleia Geral. Então, como é que será isso? Vamos fazer uma Assembleia, que nada mais é do que uma reunião, e vamos aí ver quem são, né? Como é que vai se formalizar aí esse comitê de credores. As suas funções se assemelham às do administrador judicial e, por esse motivo, não é de constituição obrigatória. Perfeito? Somente se houver deliberação nesse sentido, sendo que tanto a recuperação como a falência podem chegar ao fim sem que exista o comitê de credores. Então, o comitê não é algo obrigatório. Perfeito? Mas fica a sugestão, eu gosto de criar o comitê de credores, né? Sugestiono que crie-se o comitê de credores, como eu já disse lá atrás, para a tomada de decisões. Então, eu compartilho com o comitê a decisão que eu acho a mais acertada, né? Fica mais fácil eu, efetivamente, compartilhando a decisão com eles, é mais fácil de eu chegar à decisão mais acertada. E para que depois ninguém venha efetivamente apontar aí que eu errei. Errei deliberadamente por uma decisão única e exclusiva minha, né, em prejuízo dos credores. Isso é péssimo. Isso é péssimo para a minha reputação. Então, é muito mais fácil eu compartilhar, chegar a um consenso e falar, daqui para frente a gente vai seguir assim. Fica muito mais fácil, tá? Não havendo comitê de credores, caberá ao administrador judicial, ok, exercer as suas atribuições de forma isolada, né? Ou seja, eu estou lendo o dispositivo de lei, inclusive, tá? Aquilo que ele entenda
a melhor decisão, a mais acertada. Aí vai efetivamente de encontro àquilo que ele entende de mais correto. Eu acho melhor compartilhar. Dentre havendo aí o comitê de credores, como é que é feita essa composição desse comitê de credores? Será composto por 3 membros indicados pelos credores. Então, vão formar esses credores, ver todos os credores, né? O acervo desses credores, eles vão indicar efetivamente 3 membros. Perfeito? Eles nomeiam 3 membros. A falta de indicação de representante por qualquer das classes não prejudicará a constituição do comitê de credores, que poderá funcionar com um número inferior, né, ao previsto no dispositivo legal. Então, para formar o comitê de credores, no mínimo eu tenho que ter 3 membros, perfeito? Indicado por eles mesmos. Muitas das vezes, eles indicam, né, os maiores credores, aquele que tem valores mais vultuosos. Mas pode ser formado por apenas um credor, um comitê? Sim, porque ele quer acompanhar, né, como é que está indo esse processo de recuperação judicial. Nesse caso, o juiz determinará, mediante requerimento subscrito, que representa que esse credor representa a maioria dos credores de uma classe, ok? Independentemente da realização de assembleia. Então, voltando, né, reiterando, esses credores são nomeados no mínimo 3, ok? Cada um de uma classe de credores, porém, se não tiver a nomeação, só se tiver um credor, por exemplo, querendo fazer parte do comitê de credores, não há qualquer problemática, perfeito? Só que esse que for nomeado, caberá a ele, né, passar aos demais credores as deliberações deste comitê, principalmente no que tange à tomada de decisões. Esses credores que efetivamente terão que acompanhar aí o desenrolar desse processo de recuperação judicial e demonstrar quais foram as decisões que entre administrador e comitê foram tomadas. Tudo bem? Nessa linha, pessoal, nessa primeira parte da aula, eu acho que vou parar aqui na composição do comitê de credores, né? Eu acho que é o que eu tinha para falar. Parece-me que é bastante coisa, né? Deem uma lida aí no material do AVA de vocês. Vocês têm um material extremamente rico, entendeu? A respeito do assunto que a gente está abordando, perfeito? E a gente volta aí vou fazer um intervalo, tal como é feito na faculdade, a gente volta às 10 horas aí para retomar os trabalhos, perfeito? Então, das 9h40 às 10, a gente dá uma suspendida, vou tomar uma água, porque quando a gente está em sala de aula, né, a gente está falando, alguém pergunta, e a gente acaba respondendo, fica mais dinâmico, perfeito? E peço a vocês que, pós-intervalo, vou abrir efetivamente para perguntas. Quem tiver dúvidas, por favor, me façam para que a gente possa aí dirimir qualquer dúvida que tenha ficado pendente, perfeito? E me coloco à disposição sempre quando eu inicio as minhas aulas, eu coloco meus contatos para que a gente possa aí dirimir as dúvidas. Então, pós-intervalo, vou dirimir dúvidas que porventura ficaram aí para serem revistas, e também vocês têm meus contatos, entendeu? Para que a gente possa dirimir aí da melhor forma possível. Agradeço a atenção de todos, muito obrigado, agradeço aí por compartilharem, né? Eu vejo que tem bastante gente aqui que está participando, que participaram da aula.
Agradeço. Até às 10 horas, pós-intervalo. Obrigado, fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.